Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um SBP Online, o programa de educação continuada da Sociedade Brasileira de Patologia, que é organizado pela sociedade e tem o patrocínio inestimável da Roche, da Takeda, da Novartis, da Pfizer, da Bayer, da AstraZeneca e também da Bristol. E a gente está começando aqui o último mês do ano e esse será um mês diferente no SBP Online. Nós teremos 3 aulas consecutivas nesse mês, começando pela aula de hoje. Na semana que vem, dia 11 de dezembro, nós teremos aula do presidente da SBP, Dr. Clóvis Klock, que vai falar para a gente sobre neoplasia folicular tiroidiana não invasiva com características nucleares de papilífero. Depois a gente vai conversar um pouco sobre esses 4 anos de gestão, sobre a tutela, sobre a liderança aí do Clóvis Klock. E no dia 18 de dezembro a gente vai fechar com chave de ouro o SBP Online do ano com uma aula da doutora Helenice Gobi, que vai conversar com a gente sobre câncer de mama triplo negativo. Então são pessoas que já passaram pelo SBP Online, são pessoas assim extremamente conceituadas na patologia brasileira. E para completar esse trio de alto nível que a gente está tendo aqui nesse mês de dezembro, eu tenho a honra de apresentar aqui ao meu lado, pela segunda vez presente aqui no SBP Online, Dr. Fernando Soares. Dr. Fernando Soares, que é o diretor médico da anatomia patológica da Rede D'Or e também professor da Faculdade de Medicina da USP. E hoje o Dr. Fernando não vai falar para a gente sobre linfoma, não vai falar sobre imunoterapia e vai falar sobre um assunto que está muito mais no dia a dia, muito mais na vida do patologista geral, do residente de patologia. Como vocês sabem bem, esse ano foi publicado o novo livro da Organização Mundial de Saúde para os tumores gastrointestinais. Então nós convidamos o Dr. Fernando, que é membro do board da OMS e da IARC, para todos os livros da OMS e participa ativamente de todas as reuniões, não só de gastrointestinal, mas de todas as especialidades. Então, ninguém melhor que ele para falar para a gente em primeira mão o que mudou em relação à classificação dos tumores gastrointestinais. Dr. Fernando, muito obrigado por ter aceito mais este convite e estar conversando aqui com todos os patologistas. E vai ser um prazer ouvi-lo novamente falar aqui no SBP Online. Felipe, é um prazer todo meu, né? É sempre uma satisfação vir para participar do SBP Online. Esse programa é um programa de extremo sucesso, eu reputo como uma das coisas mais importantes feitas na gestão do último ano, e você tem conduzido isso de uma forma brilhante. Eu acho que a coleção que já tem de vídeos, a possibilidade do patologista acessar é inestimável, né? Então eu acho que é um programa que merece, acho que a gente tem que agradecer também aos patrocinadores, né, por todo o suporte que tem dado, e pelo SBP tem realmente acreditado no programa. Eu acho que para mim é uma satisfação muito grande. Quando você me convidou, eu mais do que rapidamente ajeitei minha agenda para a gente poder vir. Então, para mim é uma satisfação. Hoje, na verdade, eu vou tratar um pouquinho dos highlights. Eu não vou nem falar das modificações e vou me reservar a falar do trato gastrointestinal mesmo. Pâncreas, fígado, que fazem parte desse livro, eu vou deixar para outra ocasião ou para alguém mais qualificado do que eu, né? Então, lembrar que esses livros não tem mais, uma das grandes modificações da 5ª edição é que não tem mais editores. Ele tem um editorial board, que é constituído pelo Standing Committee, que eu tenho o orgulho de pertencer como representante brasileiro lá, e o Expert Committee, que são especialistas de cada área, né? Os tumores comuns, uma das grandes alterações desses livros é que os tumores comuns aos diversos sistemas, eles foram introduzidos a capítulos à parte. Então, linfomas, neoplasias mesenquimais, não tem mais linfoma do estômago, linfoma do intestino, linfoma do fígado, e sim é um capítulo geral de linfomas do trato gastrointestinal. A mesma coisa é para as neoplasias mesenquimais. Não tem sarcoma ou outros tumores mesenquimais de cada um dos órgãos, né? Todas as síndromes genéticas têm capítulo à parte, ou seja, em cada livro vocês vão encontrar as síndromes genéticas que afetam aquele sistema. E a classificação é taxonômica, de benigno a maligno. Essa é uma outra novidade. Então, todos os capítulos são estruturados da mesma forma. Sítio, categoria, família ou classe, tipo, subtipo e variante. Então, todos os tumores vocês vão encontrar exatamente a mesma distribuição. Está aqui o exemplo. Então, sítio estômago,
categoria tumor epitelial, família classe adenoma, do tipo também adenoma, subtipo adenoma do tipo foveolar, variante algum subtipo especial que porventura tem. E outra novidade é que esses livros estão disponíveis no website da Organização Mundial de Saúde, IARC, né? Esse site será atualizado a cada 2 anos, né? E a eles você tem acesso a todas as fotos. Tem também algumas lâminas escaneadas, então pode ver a lâmina como um todo, não só mais uma foto estática. E esse site, nesse momento, está com assinaturas em preço promocional de 100 euros e você tem direito a acessar os livros que estão lá disponíveis. Da 5ª edição já tem o trato gastrointestinal e essas há 10 dias atrás, desde há 10 dias atrás, o de mama, né? Lembrar que os livros agora são mais sucintos, eles são maiores, mas são mais sucintos. A principal objetivo dele é para efeito epidemiológico, ou seja, para classificar os tumores no mundo e se ter uma ideia epidemiológica, e mais importante, que é realçado no início do livro, é que ele não é um livro-texto, ele não substitui outros livros-textos, ele não deve ser encarado, especialmente pelo residente, como a sua única leitura, né? Ele é para entender a classificação, hoje ele não tem detalhes de doença, de detalhes histopatológicos, as descrições são mais sucintas, então especialmente ao residente, ele não pode usar esse livro como um livro texto, né? E lembrar que hoje a comunicação é completamente diferente com o residente, então a minha recomendação para todos os departamentos é que esconda bem na biblioteca, né? Naquele lugar dos livros velhos, onde o residente nunca vai, que assim ele não usa isso como livro-texto. Ele é um livro de consulta para classificação e é assim que deve ser encarado. Quais são as principais diferenças entre 2010 e 2019? A primeira é essa, né? Levou um longo tempo, 9 anos, para sair a nova edição. A intenção é que cada edição agora saia a cada 4 anos, né? A primeira diferença, na verdade, tá, que vocês podem ver que todos os capítulos se abrem com a classificação e o TNM. Todos os capítulos serão... Isso, então, era assim no livro anterior e agora deixa de ser, né? E a indicação do TNM está indicando dentro de cada capítulo, né? Os tumores mesenquimais e linfomas eu já expliquei, eles deixam de existir dentro dos capítulos de tumor de esôfago, tumor de estômago e passam a ter capítulos genéricos, onde se tratam todos os linfomas do trato gastrointestinal, todas as neoplasias mesenquimais, né? Um capítulo novo que não existia em 2010 são os tumores da junção gastroesofágica. Eles estavam dentro dos tumores de esôfago, hoje não. Eles têm um capítulo exclusivo de tumores da junção gastroesofágica e só tem um subtipo, que é o adenocarcinoma, né? Então, eles estão incluídos dentro agora dos carcinomas de esôfago, né? As doenças hereditárias estão todas incluídas em síndromes genéticas, então saiu o comentário sobre o carcinoma difuso hereditário e foram incluídos capítulos de neoplasias benignas e precursoras. Hoje vocês vão encontrar todos os adenomas, todas as lesões precursoras. E as entidades específicas são incluídas em capítulos à parte. Por exemplo, o carcinoma escamoso o gastroblastoma e, geralmente, quase todas as seções têm uma área de carcinoma indiferenciado como entidade à parte. Essa é a apresentação do livro. Então, o primeiro editorial board foi em fevereiro de 2018, o segundo editorial board foi em julho de 2018 e foi lançado em julho de 2019. São 168 autores e editores, tem contribuição de 22 países diferentes, tem mais de 1.000 fotos no livro e mais de 3.700 referências. Esse é o grupo, né, que a gente tem o orgulho de fazer parte na sua primeira reunião. Então, caras conhecidas, vocês conhecem muito dessas caras em aulas de todos os congressos, na verdade. E a segunda reunião, então, boa parte desse livro foi liderado também pelo Dr. David Klinstra.
aqui vocês podem ver, este é o editor-geral, Dr. Ian Cree, que vai estar presente no nosso próximo Congresso de Patologia, né? E ele é o editor-geral desses livros da Organização Mundial de Saúde. Eu vou começar pelos tumores neuroendócrinos, que eles são talvez a maior modificação que a gente tenha, né? Então, todas as neoplasias neuroendócrinas do trato gastrointestinal e provavelmente de todos os outros sítios estão sendo uniformizadas, independente do sítio primário. O único que resiste à terminologia carcinoide e carcinoide atípico é o pulmão. Então, todos devem se chamar neoplasias neuroendócrinas, né? A classificação atual do trato gastrointestinal segue a classificação de 2017 das neoplasias neuroendócrinas do pâncreas. Ela ficou idêntica agora, né? As neoplasias neuroendócrinas, né? E agora, então, passaram a se chamar neoplasias neuroendócrinas do trato digestivo e do trato hepatopancreato-biliar. Tem a mesma classificação, os mesmos critérios independentes, se é trato digestivo, se é pâncreas, se é fígado ou trato biliar. Se a gente for comparar, a gente tinha na classificação de 1980 carcinoide, formas mistas de carcinoide. No 2000 a gente tinha tumor bem diferenciado, né? Carcinoma bem diferenciado, carcinoma pouco diferenciado. E em 2010 isso se transformou em NET, neoplasia neuroendócrina, G1, G2 e carcinoma neuroendócrino. Então, aqui é que está. Então, em 2010 a gente tinha essa classificação, tinha os MANECs, que é o tumor misto, e lesões hiperplásicas, né? O que muda, na verdade? Se criou o NET-G3, né? Ou seja, não se chama mais carcinoma neuroendócrino para aqueles tumores pouco diferenciados e com alto índice proliferativo. Ele vira um tumor NET-G3. E se deixa a terminologia carcinoma neuroendócrino para aqueles clássicos, aquele de pequenas células, iguais a qualquer carcinoma neuroendócrino de pequenas células de qualquer sítio, ou carcinoma neuroendócrino de grandes células. E talvez aqui esteja, então, a maior diferença nos tumores neuroendócrinos. Então, a gente passa a ter um tumor neuroendócrino G1, um tumor neuroendócrino G2 e um tumor neuroendócrino G3. Vocês olhem na classificação de 2003, não existia isso. O G3 estava incluído nos carcinomas neuroendócrinos. Por que isso? A gente vai discutir um pouquinho. Então, nós temos hoje 3 categorias de tumores neuroendócrinos e os carcinomas neuroendócrinos, seja de pequenas ou de grandes células. Então, se separaram os NETs dos NECs, ou seja, os tumores neuroendócrinos do carcinoma neuroendócrino G1, G2 e G3, baseados em índice mitótico e expressão de Ki67. Né? As mitoses são contadas, na verdade, em uma área de 10 milímetros quadrados, né? Então, são expressos dessa forma, numa área de 10 milímetros, e é assim que deve ser, ou seja, 50 campos. Agora, há um paradoxo na classificação. O Ki67 tem que se selecionar um hotspot identificado na lupa e contar 500 células. Eu acho que 500 células é um número muito pequeno, né? Se a gente lembrar que num campo de grande aumento, eu tenho aproximadamente, células neuroendócrinas, aproximadamente 1.200, 1.300. Então, é quase que menos que um campo. Isso é muito bom para biópsias pequenas, né? Mas para peças, acho que a gente tem condição de contar muito mais do que 500 células. Mas esse é o mínimo. 500 células é o mínimo que deve se computar para Ki67. E quando for discordante, mitose for discordante de Ki67, a gente tem que usar, na verdade, o maior grau. Ou seja, se eu tenho um G2 no Ki67 e tenho um G1 em mitoses, o tumor é G2, porque eu uso o maior alto grau. E geralmente, quase que sempre, o maior grau é o Ki67, né? E os carcinomas neuroendócrinos são de alto grau por definição. Todo carcinoma neuroendócrino é de alto grau. Então, a diferença, eu vou repetir mais uma vez, é que G3 eram considerados NECs e não são mais. São um grupo de neoplasias neuroendócrinas. Então, em outras palavras, um tumor neuroendócrino pode ser pouco diferenciado, né? Não existia isso na classificação de 2010, agora existe. Como eu diferencio NET de NEC?
Não é diferente, é morfologia. Ainda a morfologia é o jeito mais adequado de diferenciar um NET de um carcinoma neuroendócrino, né? O NET, então, tem estrutura organoide, achados nucleares uniformes, a cromatina é pontilhada, não tem necrose ou mínima. Então, é aquele tumor clássico, organoide, que a gente não tem dúvida que é um tumor neuroendócrino. Mesmo com dificuldade, a gente acaba na morfologia reconhecendo. Enquanto que o carcinoma neuroendócrino não tem estrutura organoide, os núcleos são empacotados, fusiformes, a cromatina nuclear com pequenas células, no grandes células núcleo arredondado, nucleolo proeminente, atípico, igual que a gente vê no pulmão. Não é diferente do que a gente vê. E geralmente, necrose é presente em larga escala, né? Então, esse é um carcinoma neuroendócrino de pequenas células, um carcinoma neuroendócrino de grandes células, e a necrose é um fator presente quase que invariavelmente, né? Então, e se eu tiver um componente bem diferenciado, um NET, com um pouco diferenciado simultaneamente, muito provavelmente não é um carcinoma, é um NET pouco diferenciado, porque eles são entidades diferentes. Molecularmente, NET é diferente de NEC, e isso é muito importante, né? Porque elas não são neoplasias relacionadas. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Tumores neuroendócrinos não são espectros para carcinomas neuroendócrinos. Em outras palavras, ou seja, não há um contínuo. Os NETs são NETs do começo e os carcinomas neuroendócrinos são carcinomas neuroendócrinos do começo. Então, nos carcinomas, geralmente, você não vai encontrar nenhum componente bem diferenciado. No NET, você tem mutações que são predominantemente dos genes relacionados à síndrome neuroendócrina múltipla, a MEN1, né? Mutações em genes de reparo, né? E, na verdade, quando tem essas mutações, eles são geralmente G3. Enquanto que o carcinoma neuroendócrino é um tumor que tem uma alteração cromossômica muito grande, com mutação de P53, de retinoblastoma e outros genes comuns aos demais carcinomas de qualquer lugar do corpo, aqueles que têm, então, especialmente, tem como driver a mutação de P53, né? Então, são aspectos morfológicos diferentes e aspectos moleculares diferentes. E, portanto, a gente entende hoje que tumor neuroendócrino é diferente molecularmente, histogeneticamente, dos carcinomas neuroendócrinos. Portanto, NET e NEC não são primos. Eles são, no máximo, cunhados, relacionados, mas não são primos, ou seja, eles não estão relacionados, né? A gente tem, então, a categoria agora que não é mais MANEC, é MINEM, que é um misto, carcinoma neuroendócrino com tumor não neuroendócrino. Geralmente, os dois componentes têm que ser identificáveis facilmente morfologicamente. E o segundo componente deve ter pelo menos 30% para ser um tumor misto, né? A exceção é se eu tiver um carcinoma neuroendócrino de pequenas células em pequena porção, porque eles são tão agressivos que vale a pena chamar a atenção, né? Presença de células sinaptofisina ou cromogranina isoladas não são suficientes para diagnóstico. Todos esses tumores têm células isoladas, cromograninos, adenocarcinomas. Um adenocarcinoma com células isoladas não caracteriza essa neoplasia como MINEM. Eu tenho que ter 30%, a não ser que seja um small cell carcinoma, né? O componente neuroendócrino raramente é NET, geralmente é carcinoma, né? Não é tumor neuroendócrino, e deve ser classificado de acordo com os componentes presentes e que variam de órgão para órgão. E o nome MANEC é aceitável, continua existindo, ele é aceitável, desde que o componente epitelial seja de adenocarcinoma, né? Então, a gente tem tumores que são de colisão. Eu tenho um adenocarcinoma e eu tenho um tumor neuroendócrino, então eles são de colisão, eu consigo ver os dois, ou às vezes eles estão misturados, esses são mais difíceis de reconhecer, mas a imunohistoquímica ajuda muito nessa situação, né? Então eu tenho um componente, sem dúvida, adenocarcinoma, e eu tenho um componente neuroendócrino de carcinoma neuroendócrino. Por que eles não são parecidos? Se a gente olhar a expressão dos tumores mistos e dos carcinomas neuroendócrinos,
o índice de mutação é completamente diferente. Se a gente olhar nos genes mais comuns mutados no carcinoma colônico, a gente vai ver que eles estão no adenocarcinoma, no componente misto, e não estão presentes no carcinoma neuroendócrino. Então, por isso que eles não são relacionados. E se a gente olhar aqui agora, a gente trazer esse exemplo para o exemplo de pulmão, a gente vê que eles se separam completamente os carcinoides dos carcinoides atípicos dos carcinomas neuroendócrinos. Então, na verdade, a conclusão é essa. Então, para resumir, a classificação das neoplasias neuroendócrinas agora é do trato gastrointestinal e hepatobiliar, G1, G2, G3. O que difere? Índice mitótico menor que 2, entre 2 e 20 e maior que 20. Esses são os cutoffs do índice mitótico. KI67 menor que 3, de 3 a 20, maior que 20. Se houver discordância entre mitose e KI67, o que vale é o mais alto para a classificação. Então a gente tem que fazer KI67 sempre procurado no hotspot. Mitoses em 50 campos de grande aumento, o que é discrepante com relação ao KI67. Os carcinomas neuroendócrinos são pequenas e grandes células, que sempre têm um índice mitótico, sempre são de alto grau de malignidade, sempre o índice mitótico muito alto, sempre o índice de KI67 muito alto. E os Minens são tumores mistos, realmente mistos, e que podem ser de bem diferenciados, pouco diferenciados, e geralmente, quando tem um componente neuroendócrino, ele é de alto grau. Lembrar que ele precisa ter pelo menos 30% de um componente do outro tumor para ser chamado de Minin, e pequenas porções de carcinoma neuroendócrino classificam o tumor como de alto grau. Mudando um pouquinho de assunto agora, vamos falar rapidamente dos tumores de esôfago, onde a diferença é muito pequena. O primeiro, as grandes mudanças estão na inclusão do papiloma escamoso do esôfago, a displasia de Barrett, chamado displasia de Barrett, e não de esôfago de Barrett, é uma questão nominal, mas faz diferença, e há um capítulo especial para a displasia escamosa do epitélio esofágico. E eles estão todos esses 3 capítulos dentro dos tumores epiteliais benignos e seus precursores, né? Então, os papilomas escamosos, não tenho muito para falar para vocês. É um papiloma escamoso, igual a qualquer outro lugar que a gente encontra um papiloma escamoso, ou seja, uma lesão papilífera com proliferação de epitélio multicelular, multistratificado, né? com um eixo conjuntivo vascular. Eles podem ser HPV positivo, a displasia é extremamente rara, né? E coilócitos, porque por ser HPV positivo, podem ser vistos. A grande maioria tem padrão exofítico, mas existem os invertidos de crescimento endofítico. Isso pode ser um pouquinho de diagnóstico diferencial, pode se confundir com o carcinoma epidermoide do esôfago, né? Com invasão por carcinoma, isso é muito importante. E o diagnóstico diferencial é com pólipo fibrovascular. Isso não difere do esôfago ou qualquer outra região, laringe ou qualquer outra região que você tenha esses papilomas. As displasias de Barrett, que tem um capítulo à parte, são encontradas na metaplasia colunar do epitélio esofágico. Então, são definidas em separado do esôfago barro e tem 2 graus, né? Alto grau e baixo grau, mas o diagnóstico diferencial com aspectos racionais continua controverso. Nós não temos nenhum avanço significativo em separar aspecto reacional de displasia de baixo grau em Barrett, né? A definição diz literalmente, é um epitélio inequivocamente neoplásico. Entenda que inequivocamente neoplásico é subjetivo, né? Ou seja, você tem que saber encontrar. Mas é assim que a definição fala, que não invade, ocorrendo em uma área de epitélio colunar do esôfago. E aí tem todas as características citohistológicas que vocês conhecem das displasias, né? Tanto celulares como arquiteturais. 2 graus, baixo grau,
E não se recomenda os termos de displasia glandular ou displasia colunar. O termo recomendado é displasia de Barrett. Então, esses são termos que a Organização Mundial de Saúde não recomenda o uso. 2 tipos histopatológicos, intestinal e foveolar ou gástrico, e a discussão continua se precisa de células caliciformes ou não para o diagnóstico de esôfago de Barrett. Depende de que escola você segue isso, né? Então, o padrão gástrico é esse, então parece realmente uma fovela, começa a ter um pouquinho de arquiteturação alterada, com pseudoestratificação do epitélio, enquanto que a de alto grau é uma displasia já marcada com núcleos hipercromáticos, com desarquiteturação, né? E a intestinal, para ensinar, acho que não tem melhor exemplo que dizer, é igual ao adenoma, né? Ou seja, então, a displasia de baixo grau, displasia de alto grau, a gente vê estratificação, núcleos já na borda secretora, né? Enquanto que os núcleos no baixo grau, e aí é a mesma classificação que a gente usa para os adenomas intestinais, né? Quando tem célula caliciforme fica mais fácil, mas lembrar que áreas de células caliciformes não excluem displasias. Mesmo em áreas de células caliciformes, a gente pode encontrar áreas displásicas do epitélio de Barrett. A gente continua tendo as 2 classificações, elas estão citadas no livro, né? A classificação de Viena e a classificação de Reed, que a gente tem mais ou menos uma boa correspondência, né? Chamando de negativo, indefinido para displasia, que esse é um termo que tem que ser usado somente em casos extremos e que a gente realmente não consegue definir, uma questão especialmente de amostragem. Displasia de alto grau, displasia de baixo grau, de alto grau e adenocarcinoma. E a classificação de Viena, para quem usa mais a escola europeia ou a escola americana, pode usar indefinidamente. E, finalmente, a gente tem as displasias do epitélio pluristratificado, do epitélio malpighiano, que são definidas pela associação de critérios citológicos e arquiteturais. Então, novamente, esse termo vai se repetir ao longo do livro. É um epitélio inequivocamente neoplásico que não invade, ocorrendo numa área de epitélio malpighiano, do esôfago. E tem alterações arquiteturais e citológicas. Geralmente estão associados à superexpressão de P53 e hipermetilação de P16. E é um P16 forte, block, ou seja, quase 100% das células, ou seja, só se deixa para dar esse diagnóstico quando ele é completamente marrom, ou seja, todas as células estão lá positivas. E também são separadas em 2 graus, baixo e alto grau. A recomendação é não usar displasia moderado. Baixo grau, as atipias são restritas ao epitélio basal. O alto grau é quando mais da metade do epitélio é acometido, né? E uma diferença que é citada no livro, inclusive, é que a displasia de alto grau, a escola japonesa continua chamando de carcinoma in situ, né? Então, conforme a escola que você siga, você vai chamar de displasia de alto grau ou carcinoma in situ. Eu recomendo vocês a conversarem com o endoscopista de vocês para saber, porque eles são realmente quem segue mais uma escola ou mais outra, né? Ou seja, porque eu já ouvi recentemente que displasia de alto grau é patologista medroso que não quer dar carcinoma in situ. De um endoscopista, obviamente, formado na escola japonesa, né? Então, eu recomendo vocês conversarem, fazer uma relação clínico-patológica com seus endoscopistas para saberem para escolher um grau ou alto grau. Ou, se você tem preferência por uma das 2 escolas, fique à vontade para usar um ou outro, né? Então, em relação ao carcinoma epidermóide esôfago, então, as diferenças são poucas, continuam sendo chamados de squamous cells ou carcinoma epidermóide. Vocês olharem no livro novo, não tem o moderadamente diferenciado, é só bem e pouco diferenciado, isso é uma tendência de todos os próximos livros. E na classificação, essa é uma das diferenças da classificação, era carcinoma epidermóide, carcinoma verrucoso, carcinoma de células fusiformes. Aqui não, aqui é carcinoma epidermóide, eu tenho subtipos do carcinoma epidermóide. É sutil,
É acadêmica essa diferença, mas é uma diferença de abordagem da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, essas variantes de carcinoma epidermoide são chamadas hoje de subtipos de carcinoma. E nós vamos ver isso no pulmão, vamos ver isso em outros órgãos, tipo pênis, vamos ver esse tipo de tendência de chamar desse jeito. Não existe carcinoma indiferenciado dentro dos carcinomas epidermoides do esôfago. Carcinoma indiferenciado é uma categoria à parte, para todos os tumores, eu não vou repetir isso. Ou seja, não existe mais carcinoma bem, moderadamente, pouco e indiferenciado. O que existe hoje é bem e pouco diferenciado, e carcinoma indiferenciado é uma categoria à parte. Tudo isso eu expliquei, tudo isso é teórica, mas se você for no livro, a resistência japonesa manteve 3 graus no moderado. Lá, a leitura do livro, você vai achar num lugar lá do livro que ainda tem 3 graus. Tem uma coisa descrita no frontispício do livro e outra coisa lá no meio do texto, de repente os 3 graus aparecem novamente e de novo é a escola japonesa que defende isso. Né? Adenocarcinomas de esôfago e da junção esôfago-gástrica são hoje uma única entidade dentro do livro. Ou seja, então eles estão dentro dos tumores de esôfago. Né? Então a junção esofágica. Continua prevalecendo aquela regra dos 2 centímetros? Sim, continua. Né? O centro do tumor tem que estar a 2 centímetros da junção, pelo menos, para ser um carcinoma da junção esôfago-gástrica. Ou seja, então a definição é 2 centímetros da TEG, né, da transição, e obviamente nesse sentido o endoscopista ajuda muito a gente. Né? Ele consegue localizar com muita precisão numa biópsia, só ele pode dizer para a gente se está a mais ou menos 2 centímetros. Né? Estudo patologicamente pode ser intestinal ou gástrico, ou misto, mas isso não caracteriza um subtipo. Não há subtipos, portanto. É adenocarcinoma da junção esôfago-gástrico. Tem muitos padrões, sem nenhum significado clínico. Anel de Sinetti, que é extremamente raso, mucinoso, tubular ou papilífero, não tem significado clínico. Né? Deve ser classificado porque nós gostamos de classificar, mas não tem nenhum significado clínico. E 3 graus, né? E com a definição, bem diferenciada com 95% da área glandular, moderadamente entre 50% e 95%, e pouco diferenciado quando menos 50%. E uma coisa que está escrito, de recomendação, na verdade, é que a pesquisa de HER2 é mandatória. Toda vez que você tiver um adenocarcinoma da junção esôfago-gástrico, um adenocarcinoma de esôfago, deve-se pesquisar HER2, porque é uma opção terapêutica extremamente válida. Né? Só lembrar que isso a gente já fala há muito tempo, né? Esse é um trabalho de uma aluna minha há muito tempo atrás, quando ninguém falava nisso, em 2009, né? Mostrando que a expressão de HER2, especialmente o FISH, era importante nos carcinomas de esôfago, né? Mesmo nos escamosos era importante isso, então há muito tempo a gente sabe essas coisas. Outros adenocarcinomas de esôfago, adenoide cístico, geralmente são longe da junção gastroesofágica, são extremamente raros, não preciso repetir isso, todo mundo teve pouca chance de chamar um carcinoma de esôfago de adenoide cístico, o adeno escamoso e o mucoepidermoide. Ambos têm origem extremamente certa, a gente não sabe exatamente de que epitélio nasce, provavelmente algum ducto esofágico ou alguma variante na mucosa. Rapidamente, vou passar para os tumores de estômago, né? Então, se incluiu todas as lesões benignas no livro, né? Então, a lista de lesões benignas, né? Há uma definição novamente conflitante entre patologia japonesa, americana, europeia e coreana, né, sobre o que é displasia. Acho que isso não vai ter, nós não vamos ver o fim dessa discussão nunca, né? Isso também classificado em 2 graus. E é uma terminologia aceitável chamada de neoplasia intraepitelial. Absolutamente aceitável, não chamar de displasia e sim de neoplasia. Este é um adenocarcinoma in situ pela escola japonesa. Não tem um patologista americano que vai dar adenocarcinoma in situ nessa fotografia. Essa é a foto do livro, né, que está como exemplo de adenocarcinoma in situ. Né? Acho que qualquer um de nós teria pouca coragem, na verdade, de chamar isso de adenocarcinoma in situ. Atenção para a lesão mais comum que a gente vê hoje, né, na rotina diária, né, que é o pólipo de glândulas fúngicas. Se estabelece critérios, o que vai dar uma briga miserenta com os endoscopistas, né? Porque a gente tem critérios para dar, tem que ter 3 critérios.
glândulas com epitélio oxíntico com dilatações, hipoplasia foveolar e hiperplasia de células parietais. Esses 3 critérios permitem chamar de pólipos de glândulas fúngicas. Se tiver 2 desses critérios, você pode referir, dizer que isso são alterações frequentemente associadas com o uso de inibidores de bomba de próton, justificar, mas é bom você acertar com o seu endoscopista, porque senão vai começar. Eles vão dizer que tiraram um pólipo ou uma lesão céssio, você vai dar descritivo como hipoplasia foveolar, hiperplasia de células parietais, e ele vai reclamar sem dúvida nenhuma. Então acerte a nomenclatura com a sua clientela, né? Pode ser parte das síndromes poliposas e a patogênese é mesmo a supressão da secreção ácida, né? Como alteração molecular, mostrando que deve ser uma lesão mesmo pré-neoplásica, tem uma mutação de beta-catenina comumente, né? Esse é o aspecto clássico, né, do pólipo de glândulas fúngicas, né? E ele, perdão, eu esqueci de ressaltar, ele pode ter um certo grau de displasia, isso deve ser referido. Não é comum a gente encontrar displasia no pólipo, mas ele pode ser referido como um precursor, especialmente aqueles que já têm mutação de beta-catenina. Rapidamente, os tumores de cólon, na verdade, a maior alteração, e que tem dado muita discussão, especialmente em redes sociais, é chamada de lesão serrilhada, né? Não mais adenoma / lesão, mas lesão serrilhada. Acho que eu tenho um comentário sobre isso aqui. Agora, então, é lesão serrilhada céssio, que substitui os termos pólipo céssio serrilhado e adenoma céssio serrilhado. Isso tem dado muita discussão no meio dos gastropatologistas, né? E eles têm discutido muito, tem uma linhagem que não aceita isso, e a justificativa da Organização Mundial de Saúde é que nem todas as lesões são polipoides, para chamar de pólipo ou adenoma. Então, nem sempre elas são polipoides, frequentemente elas não são polipoides, né? E tem um novo item, que eu sempre temo isso para os patologistas, que é o adenoma serrilhado inclassificável, né? Que é uma entidade separada quando a gente não consegue. Lembrar que tem dois subtipos, ou seja, eu tenho uma patogênese bem definida, a gente não tem tempo de discutir isso aí, e eu tenho 2 tipos de pólipos hiperplásicos dentro dessa linha, o microvesicular e o de células caliciformes, né? Nos pólipos hiperplásicos, né? E é importante essa diferenciação, na prática muito pouco, mas eles têm patogênese diferente no adenocarcinoma da via serrilhada. Então, lembrar que a patogênese é diferente, não tem grandes diferenças, não é muito importante classificar isso no diagnóstico. Então, a lesão serrilhada céssio segue os mesmos critérios. Um critério é suficiente, mas tem que ser inequívoco, né? Então, os critérios são crescimento horizontal junto à muscular da mucosa, dilatação da base da cripta e proliferação assimétrica. Um desses 3 critérios é o suficiente para chamar de lesão serrilhada céssio. Se a gente usar somente um critério, nós vamos dar mais frequentemente esse diagnóstico. Então, um crescimento horizontal, uma proliferação assimétrica. Opa, sumiu? Sumiu. Travou, né? Aqui. Então, sumiu o computador. Bom, seja como tem uma proliferação assimétrica na foto do meio e essa dilatação da base. Para os residentes e para quem faz isso de forma prática, é lembrar que no adenoma clássico parece um tubo de ensaio e na lesão serrilhada parece um Erlenmeyer, né? Quando a gente olha, o formato é diferente. O adenoma serrilhado inclassificável são aqueles casos que não dá para se diferenciar em TSA e lesão serrilhada com displasia, né? E inclui também os tubulovilosos. Qual é a grande mudança nos adenomas tubulares? É o nome. Então passou a ser adenoma coloretal convencional. Para ser sincero, eu ainda não adotei essa prática de chamar de adenoma coloretal convencional, né? Acho que é só uma mudança de nomenclatura, e aí tubular, túbulo viloso e viloso viraram, na verdade, subtipos,
Então você chama todo mundo de adenoma coloretal, subtipo tubular, subtipo túbulo viloso, subtipo viloso. Precisamos, na verdade, adaptar ainda as pessoas a essa nomenclatura. De novo, precisa de uma conversa muito séria com os seus endoscópios para eles saberem o que você está falando, né? Tem alguns tipos raros e adenomas avançados, o termo existe agora, que é criado para quem tem programa de screening. O que é um adenoma avançado? É todo aquele que tem mais que 1 centímetro, né? Independente do subtipo e do grau de displasia. Então, se você quiser chamar adenoma coloretal convencional avançado, tipo avançado, na verdade, se tiver mais do que 1 centímetro, é permitido isso, na verdade, e chama-se, é muito importante para screening. Esses pacientes têm indicação de seguir o screening mais de perto. E no graus, nada de novo. Não tem nada de novo, é exatamente os mesmos critérios de displasia de baixo grau e de alto grau. E também, se você, conforme a escola que você segue, se você quiser chamar displasia de alto grau de carcinoma in situ, é absolutamente aceitável. Finalmente, só para acabar, os tumores de apêndice. Os tumores de apêndice, então, têm algumas diferenças pequenas. As principais são a neoplasia mucinosa do apêndice, que agora tem de baixo e alto grau, né? O adenocarcinoma de apêndice é idêntico ao do cólon. As lesões serrilhadas seguem o mesmo esquema de cólon. O que tem talvez maior é que abandonar o termo carcinoide de células caliciformes, de Globet cell carcinoide, ou Globet cell carcinoma, e chamar todos eles de adenocarcinoma de células caliciformes. Essa é a grande diferença. A recomendação é que abandonemos esse termo de carcinoide de Globet cells. E as neoplasias neuroendócrinas do apêndice seguem o mesmo esquema que nós falamos no início dessa apresentação. Então, há alguma alteração. Essa era 2010, então as LAMs, existia a LAMs e o adenocarcinoma mucinoso, né? Que era um tumor mucinoso de baixo grau e de alto grau e que tinha as suas alterações histológicas. E agora as neoplasias mucinosas de apêndice têm neoplasia mucinosa do apêndice de baixo grau e neoplasia de apêndice de alto grau. Terminologias não recomendadas pela Organização Mundial de Saúde é cistoadenoma mucinoso do apêndice, tumor mucinoso de potencial maligno incerto, tumor borderline do apêndice, cistoadenocarcinoma mucinoso do apêndice. A recomendação é que todas essas nomenclaturas sejam abandonadas em favor de neoplasia mucinosa do apêndice de baixo grau e de alto grau. Lógico, também, novamente, leva algum tempo para os oncologistas entenderem e a gente conversando com eles sobre isso. E o adenocarcinoma de células caliciformes, de Globet cells, na verdade, tem, então, a gente olhar, em 2010, então, era chamado de carcinose, eu abri o seu livro de 2010, tá? Carcinoide de células caliciformes, né? Os critérios não mudaram, a única coisa que mudou foi o nome, né? Então, adenocarcinoma de células caliciformes, a Globet cells, é um tumor exócrino, endócrino, anfícrino, composto por glândulas mucinosas, com células caliciformes, bem como células endócrinas de panel-like, arranjadas em túbulos como uma cripta intestinal. Um termo aceitável é carcinoma, não adenocarcinoma. Se você não quiser adenocarcinoma por causa do componente bifásico dele, você chama de carcinoma de células caliciformes, Globet cells. Né? Terminologia não recomendada: carcinoide de células caliciformes, carcinoma de células da cripta, carcinoma microglandular ou adenocarcinoide. São recomendações. A mais difícil que a gente vai enfrentar é essa, né? Carcinoide de células de Globet cells, né? E isso é tão verdade que eu peguei uma revisão de 2019, de abril, e está aqui, né? Os carcinoides típicos, carcinomas de carcinoides de Globet cells. Vai levar algum tempo para a literatura. A gente não vai encontrar na literatura ainda por um bom tempo esse termo. Ainda vamos ter que procurar, quando quiser estudar esse caso, carcinoides de células. Mas a Organização Mundial de Saúde recomenda que esse termo, porque não é um verdadeiro carcinoide, né? É um tumor misto, que tem um componente epitelial e um componente neuroendócrino. E por isso se passou a se chamar adenocarcinoma ou carcinoma de células caliciformes, né? E o exemplo é esse, né? Então você tem novamente as Globet cells com pouquíssima atipia, né?
ou seja, de vez em quando infiltram a musculatura de forma isolada. O fato de ser células isoladas não altera a classificação. Ele não vira um carcinoma de células em anel de Sennett por causa disso. Ele continua sendo um adenocarcinoma de células caliciformes, infiltra a musculatura e as células neuroendócrinas são de padrão isolado. Por isso que se prefere não chamar de carcinoide. Essas células são isoladas, não há massa, a massa tumoral não é de células caliciformes. Né? Se classifica em 3 graus, grau 1, 2 e 3, baseado na perda do padrão tubular. Quando menos do que 25%, não se perde, portanto, 75% do tumor é tubular, é grau 1. É estranho, né, falar, mas é assim que está no livro, né, a perda, então a gente pode se confundir. Mas, na verdade, o grau 1 é aquele que ainda tem 75% de estrutura tubular. O grau 2 é entre 25% e 50%, e o grau 3 perde, ou seja, tem menos do que 50%. Perde mais do que 50%, tem menos do que 50% de área tubular. Essa gradação é absolutamente controversa. Tem outros esquemas, como da Laura Tang e do Lee. Existem outros esquemas que não aceitam, então acho que isso ainda é um pouco da escola que estava representada no livro. Não é unanimidade, não é consenso esse tipo de classificação. Né? Lembrar sempre que dificilmente as classificações da Organização Mundial de Saúde são baseadas em consenso. Elas são baseadas na opinião do grupo de experts e do Standing Committee que está lá. Né? Então, na verdade, os critérios são esses, de baixo e alto grau: arranjo tubular, circunferencial, as células endócrinas de Panelite são isoladas, não tem atipia, o índice proliferativo é bem baixo, a necrose é ausente e tem mucina extracelular. Enquanto que no alto grau existem células isoladas já, como eu mostrei dois slides atrás, né? Tem arranjos cribiformes, tem agregados de células em anel de Sennett, o grau nuclear é alto, as mitoses são frequentes, a necrose é frequente e, para mim, esse é um critério definitivo, a presença de desmoplasia. Os tumores, os adenocarcinomas células caliciformes sempre têm desmoplasia. Então, se não tiver essa desmoplasia, é muito difícil que se trate de um carcinoma de células caliciformes de alto grau. Né? Bom, em resumo, para acabar, para a gente ter um tempinho ainda de perguntas, a 5ª edição da Organização Mundial de Saúde da Classificação dos Tumores Neuroendócrinos tem alterações importantes na sua forma, ou seja, na sua forma de apresentação, e isso será constante em todos os livros, mas tem também alterações importantes no seu conteúdo, e eu ressalto principalmente a dos tumores neuroendócrinos. Né? O livro se tornou mais sucinto, com capítulos menores, mais estruturados, retornando um pouco à origem dos livros, quando o professor Torloni imaginou os livros que eram simplesmente uma lista classificatória. Né? A introdução das lesões pré-neoplásicas e tumores benignos em capítulos à parte é um padrão claro, não está mais embutido nos tumores, tem um padrão separado, né? Vocês vão ver que alguns tumores, alguns livros que vão sair, coisas que a gente não considerava e não encontrava no livro da Organização Mundial de Saúde, tipo endometriose, estarão presentes, né, nos próximos livros. Né? E as mudanças dos tumores neuroendócrinos do trato vacinal, unificando a classificação dos tumores pancreáticos com os tumores pancreáticos, talvez seja o avanço mais significativo. E, de novo, esse padrão deve ser seguido para todos os órgãos, exceto para pulmão, que o patologista pulmonar continua resistente, chamando de carcinoide, carcinoide atípico e carcinoma neuroendócrino. Muito obrigado pela atenção de vocês. Doutor Fernando, a gente que agradece mais uma vez pela essa apresentação, que trouxe esses conceitos que, na minha opinião, deu uma chacoalhada na patologia gastrointestinal, né? São coisas sutis, mas foram coisas assim com uma relevância direta na prática do dia a dia, como o senhor mesmo comentou. Levou, inclusive, a uma série de comentários em rede social e discussão entre patologistas de renome, como, por exemplo, a Elizabeth Montgomery, que é uma grande defensora do adenoma serrilhado. Né? Exatamente. Bom, então agora a gente vai ter alguns minutos e eu gostaria que você que está nos assistindo aqui, temos mais de 40 pessoas nos assistindo online, que você mande a sua pergunta, seu comentário aqui para o Dr. Fernando, que a gente vai iniciar um bate-papo a partir de agora. Antes de iniciar esse bate-papo, gostaria de lembrar vocês também das próximas 2 quarta-feiras,
Nós teremos aula do SBP Online às 19 horas. Então aproveita aí que já acabou o Campeonato Brasileiro, não tem jogo interessante mais na quarta-feira. Discordo. E assiste o SBP Online. Eu acho que hoje tem a definição do campeão brasileiro, certo? Porque o Flamengo não está em outro patamar, o Santos será o campeão brasileiro. Campeão hoje. do patamar habitual. Do segundo patamar. Então, e outra informação que eu queria dar, eu falei algumas aulas atrás, mas é que nos próximos dias a gente vai estar colocando também na plataforma de aulas um conjunto de aulas de patologia geral e especial que foram gravadas pelos colegas Amaro Duarte e Fernando Fraceto, lá da USP. E a gente vai disponibilizar essas aulas numa área separada, que são aulas voltadas para a graduação. Então você que é professor universitário, tem seus alunos que acompanham, de liga de patologia, ou mesmo da aula regular, pode ficar à vontade para utilizar essas aulas e chamar a atenção do aluno de medicina para a patologia, como é bonita e interessante a nossa especialidade, para que a gente consiga cada vez mais atrair os bons alunos para a nossa área e com isso também melhorar o nosso hall e a quantidade de patologistas que a gente sabe está vivendo, não só no Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, uma crise de formação de novos patologistas. Então é mais uma ferramenta que vai estar disponível para você no site da SBP. Então a partir de agora, mande também seu comentário aqui para o Dr. Fernando. Queria fazer alguns comentários, Dr. Fernando, para o senhor comentar a sua opinião. Primeiro que eu acho que tem grandes mudanças, né? E eu sempre penso, não sou eu que penso, acho que eu vi isso num congresso, sempre falando assim, que nós patologistas, em geral, a gente está 5 a 10 anos à frente do clínico, do cirurgião. No sentido de que, primeiro a gente vai publicar nossa nova classificação, que, claro, é baseada na opinião, mas também é baseado em revisão da literatura, de dados moleculares que foram publicados nos últimos anos. Só que daí, para os nossos colegas cirurgiões e clínicos começarem a entender e aplicar essa mesma nomenclatura, isso demora, leva anos de fato. E às vezes nunca muda. Tem cirurgião que vai falar a classificação de 1970 e não vai largar a mão de falar dessa classificação, e tem classificações que vão resistindo ao tempo, como, por exemplo, a classificação de Lauren. Então, esse eu acho que é o grande desafio, da gente não só começar a utilizar isso nos nossos laudos, mas, através do contato que a gente tem com as outras equipes, começar a ensinar para eles. A gente tem que ensinar para os colegas o que é isso, essa nomenclatura corresponde àquilo e você tem que fazer. A conduta é essa. Senão eles não vão começar a entender. Primeira vez que o endoscopista pegar um laudo de lesão céssia-serrilhada, ele vai ligar para você e vai perguntar o que é isso. Se é um adenoma. Se é um adenoma, né? Então a gente tem que educar eles. Para mim, acho que o mais relevante que eu acho que de tudo isso é, de fato, em relação aos tumores neuroendócrinos. Porque existia aquele tumor neuroendócrino que você olhava para ele e chamava, esse aqui é um carcinoide, faz KM67, dá 40%, e você automaticamente taxaria ele de carcinoma pela regra. Isso mesmo. Então essa era uma regra meio furada, porque tinha o carcinoma de fato, aquele, né, como o senhor mostrou bem, e tinham aqueles que eram neuroendócrinos com KI alto. Isso. Então, para isso, eu acho que essa foi uma grande mudança. E criava-se uma grande confusão, né, Felipe, nessa situação, né? Porque o cara perguntava, mas é um carcinoma neuroendócrino? Aí você perguntava, de pequenas células? Não. Mas isso criava uma confusão. Eu acho que esse é um avanço real, na verdade, porque a gente não é incomum a gente ver um tumor que a gente olha, ele é organoide, você não tem dúvida no HE que ele é um tumor neuroendócrino, e você olha o índice mitótico, ou faz o KI, no hotspot é 60%, 70%. E molecularmente eles não têm nada a ver com os carcinomas neuroendócrinos. Não só, e comportamentalmente também são diferentes, especialmente se eles forem funcionantes. Né? Especialmente se eles forem funcionantes, então o comportamento é completamente diferente. E inseridos em síndromes genéticas que os carcinomas neuroendócrinos não estão. Então eu acho que essa é uma grande diferença extremamente importante. Não é só o nome, não é só a mudança do nome. É uma mudança de conceito aqui, né? Da gente ter agora os tumores neuroendócrinos pouco diferenciados, o G3 pela nomenclatura oficial. Né? Eu concordo, e a gente tem que... Esse fim de semana estava dando uma aula que nem era sobre isso, era de cabeça e pescoço, e vieram me perguntar sobre um laudo que era um tumor neuroendócrino grau 3, quer saber se era um carcinoma.
Eu tive que parar um tempo e explicar tudo isso, né? É. Porque se você tem um tumor neuroendócrino, mesmo que seja grau 3, mesmo com metástase hepática, o comportamento dele vai ser muito mais indolente do que se você tiver um carcinoma neuroendócrino, de fato, seja de grandes ou pequenas células, com metástase hepática, por Carcinomas exemplo. neuroendócrinos são extremamente agressivos, né? De pequenas ou de grandes células, eles são extremamente agressivos, o que não é verdade exatamente para tumores G3, NETs G3, né? Sim. Quanto à nomenclatura, eu acho que a gente tem, sem dúvida nenhuma, esse papel de ensinar e discutindo. Normalmente eu faço uma coisa progressiva, eu dou o nome clássico que era e ponho numa nota pela nova classificação da Organização Mundial de Saúde 2019, esse tumor é agora chamado assim, ou agora se põe todos os pólipos como adenomas convencionais. Eu vou invertendo aos pouquinhos, aí depois que ele leu aquela nota 450 mil vezes, aí eu inverto, né? Sim. Ponho o nome atual e ponho na nota. Antigamente isto era chamado assim, assim, né? Uma tentativa. Mas, obviamente, acho que eu repeti isso várias vezes durante a aula, o mais importante é a correlação clínico-patológica, ou seja, é a interdisciplinaridade, estar junto com o endoscopista, com o gastroenterologista, com o oncologista, para ir discutindo essas coisas, né? E outro dado que eu acho muito interessante, que é em relação aos tumores mistos. E aí até incluo um pouco o adenocarcinoma de células caliciformes, porque o que os estudos moleculares mostraram é que, na essência genética, eles são adenocarcinomas. Isso, é. Por isso que o nome adenocarcinoma, né, tem que vir mais forte. É, exatamente. Quando a gente fala carcinoides de células, globet cells, de células caliciformes, a gente dá a impressão que é um carcinóide, um tumor organoide, etc. E não são, eles são adenocarcinomas. Pode ser de baixo grau, comportamento indolente, mas eles são carcinomas, eles não são carcinoides. Isso dá uma conotação molecular completamente diferente e de comportamento diferente. E saber a sua opinião em relação a esse limite tênue que a gente tem entre displasia de alto grau, adeno in situ e intramucoso, né? Que, assim, são coisas que transitam muito próximas. Qual é a sua recomendação, a sua abordagem na prática para... Eu acho que, na verdade, acho que o mais importante é você saber exatamente se você está sendo entendido nesta conversa, né? Ou seja, se o endoscopista, ou o oncologista, ou o gastroenterologista está entendendo o que você está falando, que essas são lesões que não têm um limite, que elas são um espectro de lesão, ou seja, você pode estar pouco convencido que aquilo é um adenocarcinoma intramucoso e prefere chamar de displasia, ou vice-versa, né? Então, o que a gente tem que saber é que, na verdade, seja o termo que você der, o cuidado clínico desse é de uma neoplasia de alto grau, ou seja, in situ, intramucoso, mesmo que você dê displasia de alto grau. Ou seja, ninguém vai ficar sem uma ressecção de uma displasia de alto grau, né? Você chamou de displasia. Mas o que eu acho que o endoscopista tem que entender é que não há um limite marcado entre displasia de alto grau e adenocarcinoma. E mesmo nós, a reprodutibilidade para nós, se você usar esses dois termos, vai ser muito baixa, né? Então eu acho que o mais importante é que com quem você trabalha entenda o que você está falando. Se você prefere a escola japonesa, você vai chamar todas essas displasias de adenocarcinoma intramucoso, né? Se você escolhe mais uma escola mais americana, você prefere chamar de displasia de alto grau, né? Concordo, acho que esse tem que ser o principal cuidado que a gente tem que ter, saber nas mãos de quem vai parar aquele laudo e como aquele colega vai interpretar e como vai conduzir aquele caso, né? Não é raro, eu já vi relatos de alguns colegas também que mandaram mensagem, mandaram e-mail, dizendo que eventualmente pegou uma biópsia gástrica e chamou de adenocarcinoma in situ e foi parar num colega cirurgião que fez uma gastrectomia, porque tinha escrito a palavra adenocarcinoma. Quando veio a peça cirúrgica, obviamente que não tinha nenhuma lesão, mais residual, aquilo foi numa biópsia, e o paciente estava processando o laboratório porque disse que ele tinha câncer, adenocarcinoma, e na verdade não tinha nada. Essa é a principal diferença. Nos Estados Unidos, como tudo é muito litigioso, tudo vai para o advogado, eles são muito mais defensivos. E como o adeno in situ, né, morfologicamente,
têm o mesmo comportamento da displasia de alto grau, eles preferem o termo mais conservador, né? Eu acho que um diagnóstico desse implica numa terapêutica, nem que seja mucosectomia, uma ablação um pouco mais ampliada, né? Mas é realmente, eu pessoalmente gosto do termo displasia de alto grau. Eu pessoalmente prefiro um termo do que chamar todo mundo e deixar de chamar adenocarcinoma intramucoso aqueles que têm a transformação franca. Que tem Né? invasão mesmo na lâmina própria. Que está perto, já está na lâmina própria. Desculpe. Eu prefiro assim. Mas é uma questão realmente, não critico quem segue a escola japonesa e prefere chamar do momento que a conversa esteja clara. Sim. Então esse livro teve bastante coisa, né? Imagino que deva ter sido bem quente assim a discussão em alguns momentos. Foi. Era uma coisa, na verdade era assim, né? Ou seja, conforme às vezes a defesa do ponto, o sujeito praticamente guardava a energia dele para aquela discussão. Você viu o sujeito quase dormindo um tempinho durante a reunião, porque só para vocês entenderem como é o processo, durante esses 6 meses entre a primeira reunião e a segunda, é que todo mundo vai discutindo, online, escrevendo, incluindo coisas. O livro é constante, ele vai crescendo todo dia. Então a gente entra frequentemente, lê o que foi colocado, vê de novo. E depois dos últimos 3 dias, o livro é lido inteiramente, por todo mundo. Todo mundo lê o livro todo. É um dos prazeres que a gente tem de estar nessa reunião, é que a gente acaba sendo obrigado a ler os livros, né? Então, e com discussões. E as discussões, geralmente, vão, especialmente no gastrointestinal, tinha sempre as duas escolas se debatendo, né? E é muito interessante, a gente aprende demais. Eu tenho aprendido demais nessas reuniões. E essa tônica de mudança, né? Pedir aqui um spoiler. Ela está sendo seguida pelas outras especialidades ou a gente está sendo mais conservador nessa? Tem algumas coisas, na verdade, que a tradição acaba vencendo. A estrutura do livro não se abre mão da estrutura do livro. Por exemplo, vocês não vão ver mais nos próximos livros contagem de mitose por campo de grande aumento. Isso na patologia ginecológica deu uma confusão, foi uma reunião interminável para se dizer como é que nós íamos transferir o que todo mundo usa, né, nos tumores ginecológicos, especialmente de ovarianos, de mitoses por campo de endometriais, principalmente, né, mitoses por campo de grande aumento para mitoses por milímetro quadrado. Era uma discussão interminável, né? Mas a Organização Mundial de Saúde, o seu editor-chefe, o Ian Cree, insiste que tem que se transformar tudo em milímetro quadrado. Então isso vai ser uma tendência nos livros todos, né? Algumas coisas não abrem mão, ou seja, na primeira palavra na discussão do carcinoma do câncer pulmonar, já levanta a mão e fala assim, nós não vamos mudar os tumores neuroendócrinos. Vai continuar carcinoide atípico e carcinoma. Não adianta que nós não vamos mudar. Então tem essas coisas. Aí não tem jeito, tem que se ceder. Posso dar um outro exemplo, né? Se chama como? Tumor borderline de ovário ou tumor de baixo potencial de malignidade? Foi outra discussão interminável. O de gineco já é o próximo. Então, a resposta que fim ficou ainda está se discutindo. Então, vocês vão ver em poucos meses a resposta, né? Então agora nós temos o de gastro publicado. Isso. O de mama está online. Está online, publicado já está disponível. O de mama já está disponível também, nova versão. Isso. Provavelmente vai conversar sobre isso com a doutora Helenice no dia 18. E para o ano que vem, o que é que a gente pode esperar? O próximo é gineco, né? O próximo livro é gineco. Não, perdão, errei. O próximo livro é partes moles. Então deve sair de partes moles em meados do ano que vem, né? Mais ou menos abril, por aí, deve sair o livro de partes moles. Em seguida, ginecológico, né? Atualmente, o livro de pulmão está em construção. Então, já tivemos o primeiro meeting de pulmão. Em fevereiro, teremos o segundo meeting de pulmão. Entre o último meeting e a publicação, vai mais ou menos 1 ano. Né? Então, é uma construção de 1 ano e meio de um livro. Né? Depois disso, vamos ter, em seguida, tumores pediátricos e neuro.
e depois Uro. É essa a sequência. Tumores pediátricos vai ser um livro à parte. Vai ser um livro à parte. É fantástico. E neuro provavelmente vai vir cheio de mudança também. Neuro vai ser... Eu nem sei se eu quero ir mesmo de neuro, porque eu vou entender muito pouco. Se precisar, se puder mandar, eu vou no seu lugar. Não, pode deixar. Deixa eu só... Tem gente que mandou mensagem aqui, e agora que está chegando, eu pedi para o pessoal ir mandando de onde está falando. Ana Carolina, de Florianópolis. Vou dando o ok aqui para todo mundo. Lucas Neves, de Natal, assistiu a gente também. Raíssa, de Brasília. Ângela Gordã, de Londrina. Consuelo, de Olinda. Jerusa, aqui colocou Várzea Paulista. Ana Mercante, São Caetano do Sul. Rosângela, de Campinas. Jéssica, de Peru. Muito gosto por tê-la conosco nesta noite. Gabriel Ledo, lá de Vitória da Conquista, na Bahia. A Ana Carolina falou assim, e quem é casada com endoscopista? Vai dar divórcio. Falou, vai mesmo, mas eu tenho certeza que ele vai entender, Ana. Você ensina para ele, vai ser o endoscopista mais sabido da cidade, se ele aprender logo com você. Sônia Maria, Barra dos Coqueiros, Sergipe. Diel Valério, aqui de São Paulo. Zuleika Shimada, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para você ver qual o alcance que a gente tem aqui, né? Tor Grimaldi, aqui de São Paulo, escreveu assim, muitas alterações na sinonímia. O difícil vai ser convencer todos os endoscopistas. Haja tempo. É bom gravar umas mensagens lá no celular, né, do WhatsApp, todas ali, e você vai mandando só uma mensagem gravada. Amélia Regina, de Goiânia. Obrigado a todo mundo. Lucas Neves, de Cuiabá. Ana Gabriela, de Brasília, residente. Parabéns, estou Fernando, pela aula. Parabéns, você também está acompanhando a gente. Divulga essa aula para todos os seus colegas residentes. Amélia Regina, já falei acho que de Goiânia. Zuleika, de Campo Grande. Belisa, de Brusque. Vamos ver, tem mais mensagem chegando. Eu acho que tinha algumas perguntas. Não, o pessoal só mandou de onde estava. Então, pessoal, doutor Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição aqui para o nosso SBP Online. Tem muita gente, tem gente até que está em Houston, no Texas, que é o Mário Pilberg, que sempre acompanha a gente também. Palmas, a Estefânia aqui de São Paulo, Leonardo Riso de Cuiabá, que parabéns, também não perde. Estefânia, né? Não posso deixar de dar parabéns para ela. Sim, claro, o Lucas está me esperando em casa. Roberto Arcuri também, Débora Mayra, Juliana de Maceió. Então, assim, é um prazer muito grande ter todos vocês aqui com a gente. Continuem sempre acompanhando o SBP Online. A próxima edição do SBP Online vai ser uma edição especial, né, não só pelo tema, né, que vai ser falado, é um tema muito relevante, muito atual, que é a neoplasia folicular tiroidiana com característica nuclear papilar símile, mas também a gente vai ter a oportunidade de você mandar sua mensagem para o Clovis Clock e a gente vai conversar aqui ao vivo um pouco sobre os últimos anos de gestão da SBP. Então, Fernando, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Felipe. Parabéns pelo programa, parabéns pela extensão, né? É impressionante quando você lê. Às vezes a gente está aqui na frente da tela e esquece, parece que ninguém está vendo a gente, né? Ou seja, esquece um pouco dessa dimensão. Isso é fantástico, né? Ou seja, a gente tinha gente de todas as regiões do país ligados, né? Agradeço, então, a confiança de vocês terem entrado e queria parabenizar a SBP, especialmente no nome do Felipe, por toda esse programa, né? Que é um programa, sem dúvida nenhuma, talvez o mais exitoso que eu tenho visto de educação continuada da SBP. A abrangência é fantástica. Parabéns, Felipe, e parabéns a você, pai novo, né? Sempre é um prazer a gente ter você aqui, é sempre muito bom. Bom, muito obrigado a todos vocês. Então, não percam a SBP Online. Nos próximos dias essa aula já vai estar disponível na internet, divulga para os seus colegas. A gente tem também o canal da SBP no YouTube, já falei para vocês. Tem gente que gosta de maratonar série, maratona a aula do SBP Online, tenho certeza que vocês vão aproveitar e vão se divertir. Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.